Olá, meus amados irmãos e irmãs, salve São José. Que alegria poder tê-los aqui nesse nosso dia, mais um encontro com Deus, mais um encontro com São José, onde na qual iremos pronunciar, iremos invocar São José obedientíssimo. E para que nós possamos começar esse nosso encontro e melhor vivenciar as suas grandezas e maravilhas, que possamos traçar sobre cada um de nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, que possamos pedir auxílio ao Espírito Santo, que possamos pedir a obediência ao Espírito Santo neste dia, que possamos falar com Ele, para que possamos abrir o nosso coração e nossa mente para entender tudo aquilo que São José tem a nos dizer sobre essa virtude de ser obediente. Vem, Espírito Santo, sobre o meu coração, sobre a minha mente, fazendo com que eu tenha essa incrível experiência juntamente com São José, onde na qual invocamos São José obedientíssimo, para que eu me torne mais obediente às coisas de Deus, para que eu entenda tudo sobre essa virtude. Assim pedimos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, luz divina, iluminai-vos. Espírito Santo, luz divina, iluminai-vos. Espírito Santo, luz divina, iluminai-vos. Meus amados irmãos, nessa invocação de São José obedientíssimo, a gente tem que entender que São José foi muito obediente à promessa do Senhor, a promessa de Jesus, a promessa de Deus sobre a vida dele. E vamos entender que a obediência foi o primeiro pecado cometido no mundo. A desobediência, no caso. A desobediência foi o primeiro pecado cometido no mundo, trazendo consigo consequências desastrosas para toda a humanidade. Foi a origem de todo o mal, tanto espiritual quanto temporal. O pecado de Adão passou a todos os seus descendentes e, com exceção de Maria Santíssima, todos nós carregamos desde o primeiro instante de nossa existência a mancha do pecado original, que nos faz inimigos de Deus, sujeitos à morte e a todas as misérias. Eis um grande exemplo. Veja, amados, que as leis do Senhor servem para nos ajudar a chegar ao céu. E o que está escrito em Gênesis sobre a culpa original, do pecado original, é o que nós estamos comentando aqui, e é o que nos faz ser inimigos de Deus, né? Lá em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 3, diz no seguinte: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e serei como deuses e conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu, e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueiras, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Então vejamos que a desobediência, ela está desde o começo, né? Como menciona no capítulo 3 de Gênesis. E o que eu falo para vocês é que quando Deus fala para nós tal coisa, tal situação, nós precisamos ter a inteligência, nós precisamos ter a sabedoria para poder lidar com essas situações, né? E tudo começa por ali, Adão e Eva, no pecado original. E veja que
todas as vezes que o anjo do Senhor aparece para São José, ele, sem pestanejar, sem pensar, sem questionar, ele logo diz sim, sim, sim e sim. Porque ele sabia que era a promessa de Deus para a vida dele, que ele devia de cuidar dessa promessa, que ele deveria de cuidar de Jesus e de Maria. São José, ele é um modelo de obediência. Por isso que nós precisamos estar sempre, meus irmãos, vigiando e orando. Porque senão nós iremos cair nas tentações. E veja que somente Maria, já preconcebida na mente do Eterno, em sua infinita misericórdia, prometeu aos nossos primeiros pais um Salvador. Foi preservada da mácula original, resultante do pecado da obediência. Puríssima, imaculada e tendo consagrado a sua virgindade a Deus, sem prever o privilégio singular reservado a ela. Perturbou-se com o anúncio do anjo Gabriel de que conceberia e daria à luz a um filho, mas logo, tranquilizada pelo anjo que falava em nome do Altíssimo, exclamou: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Uma coisa, meus irmãos, que me deixa assim pensativo neste versículo que está em Lucas, no capítulo 1, versículo 38. O que acontece é que Maria se dispôs a receber o Senhor, né? Tanto que ela falou: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o que aconteceu depois que ela disse isso? O anjo não falou mais nada, ele apenas afastou-se dela. Veja que o anjo veio com uma promessa, entregou a Maria, o Espírito Santo entregou, né? Porque o anjo disse, né? O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora e envolveu ela com sua sombra, né? Entregando o Salvador. E simplesmente o anjo depois se afastou dela sem falar uma palavra. Isso que nos deixa pensativo, porque imagina se Deus entregasse uma promessa para você, para sua mão, em suas mãos, e simplesmente ele não falasse mais nada, você dissesse sim e não falasse mais nada. O que você faria? É algo que nos deixa pensativo. Poderia o anjo voltar para São José e falar, na hora ali, José, tudo mais? Não. O que aconteceu? Ele se afastou. Aí o que acontece? São José também se afasta de Nossa Senhora. Ali teve um ponto de dúvida em São José, porém ele se afastou em silêncio. Como eu havia comentado a vocês esses dias, que poderia São José sim pegar Nossa Senhora e entregar a lei de Moisés, onde falava que poderia apedrejar as mulheres que fossem pegos em adultério, mas São José se afastou em silêncio de Nossa Senhora também. E logo depois o anjo aí sim veio e falou com São José. Veja que também São José foi obediente ao Espírito Santo, ao aceitar essa promessa, no qual ele havia entregado em suas mãos. Por isso que nós temos que ser obediente ao Espírito Santo, por isso que temos que ser obediente a Deus, pois fala no Salmo 116 e também no Salmo 117, irá nos reforçar isso, dizendo: porque sem limites é sua misericórdia para conosco e eterna é sua fidelidade no Senhor. E lá no Salmo 117 já se confirma de novo: eterna é sua misericórdia. Ou seja, a misericórdia do Senhor se estende sobre geração e geração, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. E nós devemos sim ser obedientes a Deus, porque Ele é misericordioso. Deus nunca vai colocar coisas ruins para a tua vida, meu amado irmão. Nunca colocou na vida de São José, colocou uma missão enorme na vida de São José. E São José aceitou, obedeceu e assim prosseguiu. Vejamos que, se pelo crime de desobediência o mal entrou no mundo, foi por esse ato de submissão da Santíssima Virgem que começou a reparação do mal, dando início ao mistério da encarnação.
O santo patriarca designado por Deus para ser esposo virginal de uma esposa virgem também perturbou-se ao vê-la com sinais de maternidade e pensou em deixá-la, porém foi tranquilizado pelo anjo, que lhe disse para não deixá-la, pois ela havia concebido por obra do Espírito Santo. E José também obedeceu ao mandato do anjo, acolhendo a sua esposa. Onde na qual o Espírito Santo chega e fala, Não, José, não temas em receber Maria como sua esposa, pois que dela nascerá é Jesus. E essas duas criaturas puríssimas, sempre unidas na mesma comunhão de vida, pensamento e amor, cujo centro era Jesus Cristo, obediente até a morte, deveriam Maria como a sua mãe e José como seu pai adotivo iniciar sua missão com um ato de obediência que preparasse o caminho para a reparação completa do pecado original. A Virgem consentindo na encarnação do Verbo em suas puríssimas entranhas e José submetendo-se inteiramente à vontade do Eterno Pai. Obedientíssimo foi o Santo Patriarca, levando Maria e o menino Jesus ao templo para consagrá-lo a Deus, cumprindo a lei de Moisés. Obedientíssimo também ao poder civil, fazendo com sua esposa a penosa viagem a Belém para se inscreverem no censo prescrito pelo edito de César. Obedientíssimo à voz do anjo que mandou fugir com sua família para o Egito a fim de salvar a vida de Jesus e retornar do exílio à terra de Israel após a morte de Herodes. Humilde e submisso em tudo à vontade de Deus. Na peregrinação, na pobreza, no trabalho, em todas as tribulações da vida, São José nos dá um exemplo da obediência, dessa virtude tão rara hoje em dia, mas que é, contudo, o alicerce da ordem e da paz em todas as relações de vida. E para que nós consigamos chegar lá nesse mesmo nível de obediência, de santidade, nós sim, irmãos, devemos focar mais em Jesus. Nós devemos mantermos fidelíssimos à vontade de Jesus em nossas vidas, porque Ele fala aos nossos corações. E fidelíssimo será a nossa próxima virtude que iremos invocar sobre São José. Mas, amados, nós devemos de focar mais nas coisas de Deus. Temos que focar mais nas coisas que São José coloca em nossa vida, para que nós possamos ter olhos espirituais para ver, para que nós possamos tirar as nossas vendas dos olhos. Não olhar para o pecado do próximo, mas sim para o meu, para o teu. Focar mais em você. Você precisa se limpar, se purificar, porque tudo passa. Tudo passa. Estamos vivendo um momento onde estamos de passagem por aqui, por onde estamos. E nós estamos preparando um lugar no céu. E o que você fez? Quais são as suas obras? Porque seremos cobrados, meus irmãos. Quais são as suas obras hoje? Que você faz em prol de Jesus? Que você se dedica pelo nome de Jesus? Por isso que devemos trazer mais São José para o nosso meio, para que assim consigamos ter um grau de santidade, que possamos ter um grau de obediência, que possamos ser prudentes. E todas as virtudes que São José nos mostra é o complemento uma das outras. É uma continuação na qual todas as invocações se unem a uma só. Todas elas nos levam a Cristo. Amados, que possamos ser obedientes às coisas de Deus. Pois quando Deus falar com cada um de nós, que nós sigamos sem medo, que nós possamos ir além de onde Deus nos quer levar. Pela vontade dEle, pelo nome dEle. Que possamos assim, mais uma vez, pedir ao Espírito Santo para que Ele nos conceda a graça de sermos obedientes às vontades do Pai, à vontade de Deus, à vontade de São José que nos fala em nosso coração. Espírito Santo nos auxilie, enviando para nós todos os teus dons, todos estes mesmos que nos fazem seguir firmes na caminhada com Deus.
São José, obedientíssimo, rogue por nós, rogue pelas nossas famílias, ajude-nos a encarar essas situações na qual são colocadas em nossas vidas, que possamos ser prudentes nas nossas escolhas, que possamos ser obedientes à vontade de Jesus, que Tu possas ensinar a cada um de nós a ser mais obediente à vontade do Pai. E que assim, meus irmãos, possamos pegar a nossa ladainha em honra a São José, para que possamos rezar mais uma vez e finalizarmos mais esse dia da nossa consagração a São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado por você estar aqui nessa perseverança da consagração a São José. Peço que você possa compartilhar com mais pessoas, para que elas também se sintam tocadas pelo poder de São José, pelas suas virtudes, e assim também seguir esse nosso santo patriarca, que tanto quer nos ensinar através dessa consagração. Desde já, meu muito obrigado, e que Deus, nosso Senhor, possa frutificar em vossos corações, derramando sobre todos vocês a graça e a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.